Eu sou doente mental da tua cabeça. Nós cantamos que nós vive, ô idiota. Porra, quando é o playboy cantando, fazendo apologia cantando que não vive. Vocês já pararam pra pensar como o funk se tornou um dos temas mais discutidos nos últimos tempos? Querem proibir o funk? O que será que está por trás desse projeto de lei chamado Lei Anti-Oruan? Bom, para quem não sabe, a apologia ao crime já é considerada uma atividade criminosa no Brasil, conforme estabelece o artigo 287 do Código Penal. Isso ocorre essencialmente quando alguém romantiza publicamente um ato ilícito ou o autor de um crime, o que pode impactar outras pessoas e até estimular condutas nocivas à sociedade. Então por que esse projeto veio surgir logo agora? No vídeo de hoje vamos destrinchar esse projeto de lei chamado Anti-Oruan. Então já se inscreve no canal e deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O funk sempre foi um tema controverso, por retratar uma realidade bastante distante da vivência da maioria das pessoas. Isso é aceitável, já que a música sempre foi um meio de expressar a realidade individual de cada um. Contudo, existe uma diferença entre apresentar a realidade e romantizar os problemas sociais de forma irresponsável. O funk carioca surgiu nas comunidades, geralmente retratando a rotina de quem vive em favelas, desde as dificuldades sociais até a interação do gênero com o crime. Com o tempo, a situação só se agravou. A proposta inicial se perdeu completamente nesse contexto e a qualidade passou a ser ignorada. A música foi piorando, a criatividade artística se tornou irrelevante e os temas atuais concentram-se cada vez mais na romantização e na ostentação de uma vida criminosa, sustentada por uma ideia enganosa. Algo que falo mais a fundo nesse meu vídeo do canal. Vou deixar o link na descrição, então corre lá para assistir, tá bom? Esse debate sobre como as músicas romantizam o tráfico e a ostentação intangível já é antigo, iludindo muitos jovens com uma vida de ostentação e criminalidade. Fica bastante evidente que existe uma ligação real entre o funk e o crime organizado. De acordo com a delegada Flávia Monteiro de Barros, que tem experiência com diversos casos de facção e bailes funk, as letras de funk falam sobre uma vida fácil, repleta de dinheiro, poder e status, totalmente ligada ao tráfico de drogas e armas. Para pessoas comuns, dentro de favelas e sem muitas oportunidades, esse estilo de vida é extremamente sedutor. A verdade é que esses bailes funks sempre proporcionaram algum tipo de satisfação para esse pessoal em uma realidade bastante complicada, mas também servem como uma amostra de um mundo ilusório e de ostentação que cria uma falsa percepção de que viver daquela maneira é rentável. É nesse contexto que surge a chamada Lei Anti-Oruan, que pretende impedir que os artistas que fazem apologia ao crime recebam dinheiro público. É claro, essa proposta gerou um intenso debate, não é mesmo? Oi galera, tudo bem? Como vocês acompanharam, eu protocolei um projeto de lei que proíbe que a Prefeitura de São Paulo contrate shows ou eventos com apologia ao crime organizado. Eu gosto de música que tem coerência com a realidade, tá ligado, viado? Então, tipo, é mais ou menos isso. Os moleques tá falando uma realidade que é, mano, operação policial, tiro, facções. Gente morrendo. A gente vai mentir? O que eu problematizo, no caso, é que, primeiro que não seria necessário, né, você aprovar esse projeto, uma vez que o gestor público municipal, ele tem liberdade, ele tem uma margem, né, de discricionariedade para escolher as atrações culturais num determinado evento aberto ao público, conforme o público-alvo. Dentre essas discussões surge a questão se isso realmente irá combater o crime organizado ou se é apenas uma estratégia política midiática com um alvo específico. Projetos parecidos foram apresentados anteriormente por Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados e pela vereadora Amanda Vettorazzo. A proposta ficou conhecida como Anti-Oruan depois que a vereadora de São Paulo mencionou o cantor como exemplo de artista, entre aspas, que faz apologia ao crime. Na semana passada, o rapper Oruan, filho do Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, falou em suas redes sociais que se tornou um assunto político e que o projeto não se limita a ele, mas também afeta outros músicos, entre aspas,
aspas, da cena. Depois de apresentar o projeto, Amanda Vettorazzo relatou ter recebido ameaças e registrou um boletim de ocorrência contra o Oruan, após o rapper publicar vídeos ofensivos contra a vereadora nas redes sociais. Mas teve uma quantidade ali de uns 10% que já tá com a polícia, de ameaça de morte concreta, não foi, tira o projeto. Também. Aí isso foi depois ainda. E aí, enfim, fui na delegacia, protocolei um boletim de ocorrência, a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público também. A parlamentar destacou que propostas semelhantes foram protocoladas em 80 cidades brasileiras, incluindo 18 capitais. Mas afinal, o que é essa lei anti-Oruan? Segundo a Amanda Vettorazzo, o projeto determina que o poder público fique impedido de contratar artistas que façam apologia ao crime e ao uso de drogas para eventos, sob pena de multa correspondente a 100% do valor do contrato. A vereadora explicou que a legislação se aplicaria aos casos em que os shows pudessem ser acessados pelo público mais jovem. Mas afinal, quais seriam as consequências se uma lei como essa fosse aprovada? Atualmente, existe um debate acerca do tema, onde de um lado temos um grupo contra o projeto de lei e de outro lado quem apoia e defende que leis desse tipo sejam adotadas. Segundo Antônio Carlos de Freitas, um doutor em Direito Constitucional pela USP, a proposta não é inconstitucional, mas carrega um preconceito intrínseco por estigmatizar principalmente estilos musicais de origem periférica. Por outro lado, há aqueles que argumentam que esse preconceito não é real, uma vez que esse estigma foi criado pelo próprio gênero musical. Nenhum outro gênero musical romantiza tanto a criminalidade quanto o funk e o rap. Em certo sentido, a cultura da periferia pode ser utilizada de maneira construtiva, porém, na maioria das vezes, não é. Defende-se que a arte tem um papel de provocar reflexão na sociedade, e restringir meramente a menção ou provocação sobre temas como o uso de drogas e crime organizado não seria sensato. Os critérios e mecanismos precisam ser transparentes e objetivos para determinar o parâmetro na qual a lei pode ser aplicada. Renata Furbino, professora de Direito Criminal na Uniarnaldo, conclui que o projeto é uma tentativa de associar manifestações artísticas com a criminalidade. Ela defende que a proposta de lei anti-Oruan ignora as questões sociais que levam jovens da periferia a se identificarem com letras que retratam a realidade do crime. Por outro lado, é inegável que existe uma associação da criminalidade com o gênero. O Pose do Rodo, por exemplo, em diversas músicas realmente faz apologia ao Comando Vermelho. Ele até incita a violência diretamente, promove o tráfico e ainda se diverte por pertencer a uma organização criminosa. Além disso, ele se apresenta em vários shows que na verdade são patrocinados pelo tráfico. E quando tenta se apresentar em locais onde outras facções têm controle, é proibido de se apresentar. Isso evidencia como o funk está intimamente conectado a estruturas criminosas que utilizam a música como uma ferramenta de promoção e recrutamento. Eles não apenas financiam esses eventos, mas também utilizam as letras para transmitir mensagens, demarcar territórios e recrutar novos membros para as facções. Após as polêmicas acerca do projeto anti-Oruan, Kim Kataguiri fez um vídeo rebatendo críticas ao projeto e afirmando que não há perseguição contra estilos musicais específicos. Ele pontua que todos os gêneros estão sujeitos a serem repreendidos pela lei, e se tiver uma música clássica fazendo apologia ao PCC, por exemplo, da mesma forma vai se enquadrar na lei, declarou o parlamentar, acrescentando que o funk é apenas uma manifestação artística que faz isso de forma recorrente. Outro argumento que é bastante difundido é o fato da violação de um direito constitucional, que é a liberdade de expressão. Mas como vimos anteriormente, fazer apologia ao crime já é considerado uma atividade criminosa por lei no nosso país. Ou seja, não existe liberdade de expressão nesse caso. Isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui se enquadra no Código Penal, no artigo 287. Isso aqui não pode ter. A gente não pode colocar show de criança ou vendo músicas só as antigas do Comando Vermelho, porque já é crime. Não pode ter dinheiro público nesse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, segundo o Código Penal, nem o nosso projeto, já é passível de detenção e multa.
Essas críticas ao projeto meio que não tem tanta lógica. O principal ponto que deve se considerar é o uso de dinheiro público para financiar esses artistas, o que muitos dos estudiosos estão ignorando e estão colocando um monte de outros argumentos nada a ver. Ah, é preconceito, ah, é perseguição, ah, é isso, ah, é aquilo. Não, não é. Uma lei que proíba o uso de dinheiro público para financiar artistas que fazem apologia ao crime e às drogas pode contribuir de forma positiva em aspectos diferentes. Essa pauta, além de ter um embasamento moral, existe a questão econômica, pois quem paga esses eventos públicos somos eu e você, através dos impostos, e nada mais justo do que um processo democrático para decidir se é economicamente viável para a sociedade ou não. Além disso, a Lei Anti-Oruan pode estimular a produção de conteúdo cultural positivo, incentivando a criação e divulgação de conteúdos que promovam valores construtivos e edificantes. Existem mais de 100 mil artistas independentes no Brasil, e boa parte deles são invisíveis na mídia. O tanto de artistas que não têm destaque e oportunidades para mostrar o seu trabalho por causa desse sistema sujo e injusto é gigantesco. São inúmeros artistas com um ótimo potencial. Eu mesmo tenho um projeto musical chamado Akaimun. Se você curte algo numa pegada mais rock, melancólico, recomendo o meu trabalho para vocês escutarem, tá bom? Corre lá, link na descrição. Por fim, essa legislação pode fortalecer a responsabilidade social dos artistas e produtores, estimulando a criação de conteúdo artístico de qualidade que respeite os valores de uma sociedade saudável, pois a nossa está quebrada há muito tempo. As pessoas precisam valorizar conteúdos que agreguem positivamente, pois se não há nada a agregar, não é arte. Se você assistiu até aqui, se inscreva e deixe seu like. Até a próxima.